Já aconteceu contigo de orar, buscar a Deus, pedir a cura, e mesmo assim parecer que nada muda? A Bíblia nos mostra que muitas vezes o problema não está em Deus, mas em obstáculos espirituais que impedem a cura de se manifestar. Hoje vamos falar exatamente sobre isso. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Leitura Bíblica. No vídeo de hoje vamos falar sobre os obstáculos para receber a cura. Existem razões bíblicas pelas quais, muitas vezes, não recebemos a cura, e hoje vamos aprender quais são as 10 razões, sempre à luz da palavra de Deus. Primeiro, conforto na situação. Acomodação ao sofrimento. A Bíblia nos mostra que, em alguns casos, a pessoa pode acabar se acostumando com a dor, com a doença ou com os problemas. Com o tempo, ela para de exercer fé para que a mudança aconteça. Em João capítulo 5, vemos a história do paralítico no tanque de Betesda. Jesus se aproxima e faz uma pergunta muito forte: queres ficar são? Esse homem estava ali há muitos anos. Ele já tinha se acomodado àquela situação. Jesus então diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. E naquele mesmo instante, ele foi curado. Mais à frente, em João 5:14, Jesus diz: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Isso nos mostra que a cura exige fé, arrependimento e disposição para uma nova vida. Quando há conformismo, a pessoa deixa de se mover em direção ao agir de Deus. Hebreus 11:6 nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Segundo, atos de maldição, pecado, desobediência e alianças erradas. A Bíblia nos ensina que atitudes contrárias à vontade de Deus podem trazer consequências espirituais negativas. Isso não significa que toda doença seja resultado direto de pecado pessoal, mas a palavra mostra que a desobediência pode abrir brechas espirituais. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Em Deuteronômio 28, vemos claramente a diferença entre bênção e maldição. Bênção vem da obediência, maldição vem da desobediência. Atos como injustiça, idolatria, rebeldia e persistência no pecado podem impedir o fluir da cura, até que haja arrependimento sincero. Mas aqui vem a boa notícia: em Cristo toda maldição pode ser quebrada. Gálatas 3:13-14 nos lembra que Jesus nos resgatou da maldição, fazendo-se maldição por nós. Terceiro, falar mal, palavras negativas, murmuração e falta de fé. A Bíblia dá muita importância ao poder das palavras. Murmuração, reclamação constante, palavras de incredulidade ou até palavras negativas contra si mesmo podem impedir a manifestação da cura. Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O povo de Israel demorou a entrar na terra prometida por causa da murmuração. E da mesma forma, quando falamos palavras cheias de medo e derrota, isso entra em conflito com a fé. Jesus dizia: seja-vos feito segundo a vossa fé. Romanos 10:10 nos ensina que cremos com o coração e confessamos com a boca. A fé também se expressa naquilo que falamos. Quarto, envolvimentos ocultistas. Práticas espirituais contrárias a Deus. A Bíblia é muito clara ao condenar práticas como feitiçaria, espiritismo, adivinhação e consulta aos mortos. Esses envolvimentos criam ligações espirituais com as trevas e podem gerar opressão, enfermidades e bloqueios espirituais. Em Deuteronômio 18, a palavra diz que essas práticas são abominação ao Senhor. E em 2 Coríntios 6:14, a Bíblia nos lembra: que comunhão tem a luz com as trevas? Não há como viver o agir de Deus enquanto se mantém vínculos espirituais que não vêm do Senhor. Quinto, falta de perdão. A falta de perdão é um dos obstáculos mais profundos e sérios. Jesus ensina claramente que quem não perdoa também não recebe perdão. Em Mateus 6:14-15, ele nos mostra que o perdão que recebemos de Deus está ligado ao perdão que oferecemos ao próximo. Jesus conta a parábola do credor incompassivo, em Mateus 18. Um servo que foi perdoado de uma grande dívida se recusa a perdoar uma dívida pequena. Como consequência, ele é entregue aos atormentadores. A mensagem é clara: a falta de perdão gera sofrimento emocional e espiritual, endurece o coração e entristece a Deus. Efésios 4 nos ensina a tirar toda amargura e perdoar, assim como Deus nos perdoou em Cristo. E Marcos 11:25 nos lembra que a falta de perdão atrapalha até a oração. Não vale a pena dar lugar ao diabo, nem perder a cura, a paz ou até mesmo a salvação por causa da falta de perdão. Sexto, mente carnal. Talvez você esteja a se perguntar: o que é, afinal, a mente carnal? A resposta é mais simples do que parece. A mente carnal é a mente controlada pela carne, pela natureza pecaminosa, e não pelo Espírito de Deus.
Romanos 8, 5, 8 nos ensina: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Esse texto mostra que a mente carnal tem foco nos desejos humanos, no ego, no pecado e nas coisas passageiras. A mente carnal é inimiga de Deus e resiste à vontade divina. Em 1 Coríntios 2, 14 está escrito: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por isso, a Bíblia nos chama à renovação da mente. Romanos 12, 2 diz: e não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa renovação acontece pela palavra e pela ação do Espírito Santo. A mente guiada pelo Espírito produz fruto, como lemos em Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. 7. Informações contrárias à verdade de Deus. A Bíblia nos ensina que informações, ensinos e pensamentos contrários à verdade de Deus podem enfraquecer ou até destruir a nossa fé. Jesus advertiu em Mateus 16, 6, adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Esse fermento representa ensinamentos que pouco a pouco contaminam a fé verdadeira. Em 2 Timóteo 4, 3, 4 está escrito: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Nem toda informação vem de Deus, mesmo quando parece correta. Hebreus 3, 12 nos alerta: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Por isso, pensamentos contrários à palavra devem ser combatidos. 2 Coríntios 10, 5 nos ensina: destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. 8. Fé impura. A Bíblia não usa exatamente a expressão fé impura, mas usamos esse termo para facilitar o entendimento. Em 1 Timóteo 1, 5 está escrito: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Isso mostra que existe também uma fé fingida, uma fé apenas de palavras. Tiago 2, 17 diz: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Essa fé não transforma o caráter e não agrada a Deus. A fé também se torna impura quando está misturada com pecado não confessado. 1 Timóteo 1, 19 nos alerta: conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Quando a consciência é ignorada, a fé se torna instável. 9. Cegueira espiritual. A cegueira espiritual é a incapacidade de perceber, entender e aceitar a verdade de Deus, mesmo quando ela está diante de nós. Em Mateus 13, 13, 14, Jesus diz: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Isso acontece ainda hoje. Às vezes vamos à igreja, ouvimos a palavra, mas não entendemos nada. Isso é efeito da cegueira espiritual. A Bíblia aponta algumas causas dessa cegueira: endurecimento do coração. O coração deste povo está endurecido, Mateus 13, 15. Pecado não abandonado, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isaías 59, 2. Influência do inimigo. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. 2 Coríntios 4, 4. Orgulho espiritual. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Romanos 1, 22. 10. Mente religiosa. A mente religiosa também pode nos cegar para receber aquilo que vem de Deus. Em João 9, 1, 13 está escrito: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Essa pergunta mostra uma mentalidade comum da época: todo sofrimento era visto como consequência direta de um pecado.
Jesus corrige essa mente religiosa e nos ensina 3 verdades. Primeira, nem todo sofrimento é castigo por pecado. Segunda, Deus pode transformar a dor em propósito. Terceira, a obra de Deus revela a luz onde há trevas. Logo depois, Jesus cura o cego e declara em João 9:5: Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E mesmo hoje não estamos sozinhos. João 14:16-17 diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. A cura física aponta para algo ainda maior, a cura espiritual. Se esse conteúdo falou com você, um like já ajuda muito. Se inscreve no canal e vamos juntos espalhar a palavra de Deus. Que Deus abençoe a si e a sua família. Amém.